Olá, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os múltiplos. Vamos começar falando sobre os múltiplos. O que é isso? O que são os múltiplos? Múltiplos de 8. Bom, primeiramente vamos pensar nos múltiplos positivos, tá bom? Depois a gente pensa nos negativos, que é totalmente de forma análoga, tá? Então, quem são os múltiplos positivos de 8? Eu vou encontrando os múltiplos positivos de 8 fazendo 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5 e assim sucessivamente. Então, são múltiplos de 8. 8 vezes 1, que é o 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim sucessivamente. De modo formal, podemos dizer o seguinte: quem são os múltiplos de 8? Múltiplos de 8 seriam aqueles carinhas assim, ó. 8 vezes um número natural, vezes n, tal que esse n pertence ao universo de números naturais. Então, não esquecendo em que esse conjunto n, ele é o conjunto dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tudo bem? Agora, e se eu quiser encontrar os múltiplos de, digamos, múltiplos de 10? Múltiplos de 10. Se eu estou a fim de encontrar os múltiplos de 10, do mesmo modo eu faço. Quero os múltiplos de 10, então são 10 vezes 1, 10 vezes 2. Deixa eu melhorar isso aqui. 10. 10 vezes 2, 10 vezes 3, 10 vezes 4, vezes 5 e assim sucessivamente. Então, são múltiplos de 10. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50 e assim sucessivamente. De modo formal, podemos dizer que os múltiplos de 10, M10, eles são os números escritos da forma 10 vezes n, tal que n pertence ao universo dos números naturais. Então, esses são os múltiplos de 10. Bom, e aí observando os múltiplos de 10 e os múltiplos de 8, a gente vê que em algum momento aparece múltiplo que é comum, igual aqui, ó. O 40, ele é múltiplo de 10 e, ao mesmo tempo, ele é múltiplo de 8. Então, 40 é múltiplo de 8 e, ao mesmo tempo, é múltiplo de 40. Vai se perguntar, então, se eu precisar de um múltiplo comum, eu vou ter que escrever os múltiplos do fulano, depois escrever os múltiplos do Beltrano e encontrar que dá comum. Mas e se esses números forem muito grandes? Pois é, pessoas, você não precisa listar os múltiplos de um, do fulano e nem do Beltrano, para poder descobrir o múltiplo comum, não. A gente tem uma outra estratégia, que seria o MMC, que a gente chama, economicamente, né, são as siglas, de mínimo múltiplo comum. E para a gente localizar o menor dos múltiplos comuns, tem um dispositivo, opa, ficou feio, um dispositivo prático para fazer isso. E como é que funciona esse dispositivo prático? Bom,
Então, você vai pegar aqui carinha 8, carinha 10, vai colocar uma vírgula depois do outro, e você vai fatorar ao mesmo tempo, simultaneamente, o 8 e o 10. Como eles são pares, o 8 dá por 2 e o 10 também, o 8 por 2 fica 4, 10 por 2 fica 5. 5 não é par, mas o 4 ainda é, dá para simplificar, dá para fatorar por 2 ainda. 2 dá por 2, ainda dá certo. E agora sobrou 5. O 5, veja, ele só dá por 5. E aí todo mundo aqui virou 1. Portanto, o MMC de 8 e 10 seria o resultado de 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, vezes 5, que é a mesma coisa que 8 vezes 5. E 8 vezes 5 é 40. Aí você se pergunta, mas por que ou para que eu precisaria determinar múltiplos comuns? Bom, para responder essa pergunta, eu tenho um exemplozinho aqui topíssimo. Imagine o seguinte, um cometa A passou pela Terra, ou passa, vamos por assim. Um cometa A passa pela Terra a cada, digamos, 72 anos. Enquanto o cometa B passa a cada 60 anos. Vamos pensar assim. Os dois passaram juntos. Os dois passaram juntos. Passaram juntos pela Terra em 1990. Aí poderíamos perguntar o seguinte: em qual ano, após 1990, eles passarão juntos pela Terra pela primeira vez. Bom, a gente está diante de um problema de múltiplos. Por quê? Um cometa passa a cada 72 anos. Então, o cometa, vamos assim dizer, vamos pôr assim, o cometa ele vai passar daqui 72 anos. Então, ele passa daqui 72 anos. Aí ele passa de novo daqui 72 anos de novo. Aí ele passa daqui 72 anos de novo. Aí ele passa daqui 72 anos de novo. Então, ele passa a cada 72 anos. Ou seja, ele passa em múltiplos de 72. Tá vendo? O cometa B, ele passa pela Terra a cada 60 anos. Então, ele vai passar daqui 60 anos, daqui 120 anos, daqui 180 anos e assim sucessivamente. Então, compensa eu sair escrevendo os múltiplos de 72 e depois escrevendo os múltiplos de 60 para encontrar a primeira vez que eu tenho um múltiplo comum de 72 e 60? Então, não compensa. O que eu faço? Eu uso o dispositivo prático, então, para fatorar os dois simultaneamente e descobrir quando que eles passam juntos pela Terra. Daqui quantos anos eles vão passar juntos, né, aqui pela Terra. Então, ambos são pares, dá por 2, aqui fica 36, aqui fica 30.
Por 2 aqui fica 18, aqui fica 15. Ainda dá por 2, então aqui sobra 9, aqui fica 15. Não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Ainda dá para dividir o 3, sobra o 5. 5 só é divisível por 5, então 5 dividido por 5 dá igual a 1. Então, a gente tem aqui 2 ao cubo, vezes o 3 ao quadrado, vezes o 5. 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9, e sobra o 5. 9 vezes 8 dá 72, 72 vezes 5, 360 anos. Isso quer dizer que eles passarão juntos aqui pela Terra daqui 360 anos. Então, para gerar aqui uma resposta, pensando numa prova discursiva, em qual ano após 1990 eles passarão juntos pela primeira vez aqui pela Terra? Então, eles passarão juntos outra vez daqui 360 anos. O que ocorrerá no ano 1990 mais 360, que vai dar 0, 6 vai 1, 10 e 1, 3, 2.350. Tudo bem? Então, respondendo a essa pergunta, em qual ano, após 1990, eles passarão juntos pela primeira vez pela Terra, pela primeira vez, vai ser no ano de 2350. Bom, mas eu poderia pôr uma perguntinha aqui, uma letra B. Até o primeiro encontro, ocorrido depois de 1990, o cometa A terá passado quantas vezes pela Terra? Uma pergunta natural, né? Então, ele vai passando. Daqui 360 anos, eles pegam e se encontram de novo, né? Mas aí, vamos dar uma olhadinha. O cometa A, ele passa pela Terra a cada 72 anos. Então, de 72 em 72 anos, ele vai passar aqui pela Terra. Então, quando eles passam juntos pela primeira vez, é 360 anos depois, isso quer dizer que eles passaram juntos eles passaram pela Terra sozinho. Poderia mudar esse pouquinho, vamos pôr aqui assim, ó. Até o primeiro encontro não, tá ótimo. Ocorrido depois de 1990, o cometa teria passado quantas vezes pela Terra? Até o primeiro encontro inclui o primeiro encontro? Não. É o mesmo que você pensar, caiu no Enem, uma coisa assim, mais ou menos. De 8 até 20. De 8 até 20, inclui o 8? Inclui o 20? Para ser incluído o 8 e o 20, você deveria ter escrito assim, de 8 até 20, incluindo 8, incluindo 20. Aí sim você inclui os extremos 8 e 20. Então, se você tem até o primeiro encontro,
Até o primeiro encontro ocorrido depois de 1990, o cometa A terá passado por quantas vezes pela Terra? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse 360 anos aí, ó, e dividir por 72. Isso quer dizer que vai dar um 5, né? 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. Então, dá a divisão exata. Isso quer dizer 360 dividido por 72. Isso quer dizer que vão ser 5 encontros. 5 encontros, incluindo o encontro dos dois cometas. Ou seja, ele vai passar uma vez, vai passar duas, vai passar três, vai passar quatro. Na quinta vez, eles se encontram. Então, para responder a pergunta, até o primeiro encontro, o cometa A terá passado 4 vezes. Beleza? Cuidado com o português, pessoas. Até o primeiro encontro ocorrido depois de 1990, o cometa A terá passado quantas vezes pela Terra? Até o primeiro encontro. Então, quando o encontro acontece, o cometa A vai estar passando pela quinta vez. Então, se ele está passando pela quinta vez, ele passou 4 vezes sem ter encontrado o cometa B. Tudo bem? E para responder uma outra possível pergunta relativa ao cometa B, quantas vezes o cometa B passou sozinho antes de encontrar o cometa A? Bom, o cometa B, ele viaja, ele passa pela Terra a cada 60 anos. Então, 60 vezes 6 dá o 360. Isso quer dizer que ele vai passar 6 vezes, incluindo o encontro, né? Porque o encontro acontece quando ele passa a sexta vez. Então, ele vai passar pela Terra sozinho durante 5 encontros. Tudo bem? Problemas de MMC, que você bate o olho, lê, você tem que ler com cuidado para identificar, pô, esse cara é de verdade um problema de MMC? Trata-se de um problema de MMC? Normalmente, o problema é de MMC quando uma coisa vai acontecendo, outra coisa vai acontecendo, pum, de repente as duas coisas acontecem juntas. Por exemplo, tem uma luz piscando, aqui tem uma outra luz piscando, como se fossem dois sinaleiros na rua. Então, uma vai piscando de tanto em tanto, a outra vai piscando, pum, 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 de repente piscam juntos. Outro exemplo, você vai tomar um remédio. Na verdade, se for ao médico, você vai precisar tomar um antibiótico, vai precisar tomar um antitérmico e você vai precisar tomar um anti-inflamatório. Então, 3 remédios. Um vai de 4 em 4 horas, o outro vai de 6 em 6, o outro vai de 8 em 8. Você começa a tomar os 3 remédios juntos. Que hora que você toma os 3 remédios de novo juntos? Então, e agora, digamos, é meio-dia. Então, você tem um que vai de 4 em 4, vai por múltiplos de 4, o outro vai de múltiplos de 6 a cada 6 horas, o outro vai em múltiplos de 8 a cada 8 horas. Se você quer descobrir daqui quanto tempo você vai tomar os remédios juntos outra vez, basta você achar o menor múltiplo comum entre 4, 6 e 8. É simples assim. Tudo bem? Então, ó, lá na nossa listinha, lá na seção de listas, você vai ver uma lista Enem, com exercícios que caíram no Enem, relativo a múltiplos, MMC. Você vai ter uma lista básica e uma lista avançada. Não é um assunto muito difícil, mas eu aconselho você começar a fazer os exercícios a partir da lista básica. Então, vai lendo, identificou que é MMC, vai lá e faz o exercício. Identificou que é MMC, faz o exercício, porque junto com eles tem os exercícios de MDC e de divisores, relativo à divisão. Então,
identifica os exercícios de MMC, resolve os exercícios de MMC, depois você resolve os exercícios de MDC. Eu ainda vou falar sobre o MDC, pode ficar tranquilo, a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Pessoal, agora eu quero convidar vocês a pensar no exercício de MMC, que não é tão simples, não é tão automático, não é tão trivial. Mas primeiro eu vou pedir para você o seguinte. Imagina um múltiplo de 8. Pensa em qualquer um múltiplo de 8. Pensou? Qualquer coisa anota aí no papel, o seu múltiplo de 8. Eu vou pensar num aqui também. Vamos falar nós dois, o nosso múltiplo de 8. 80. Tá. Agora você vai pegar o seu múltiplo de 8 e vai somar 8. Tá? Somou? Qualquer coisa anota no papel. Deixa eu somar o meu. Tá. Nós dois vamos falar junto. Fala junto comigo. Qual foi o resultado? 88. Então, 88 continua sendo um múltiplo de 8 igual a 80. Então, se você pega um múltiplo de 8 e soma 8, o resultado continua sendo um múltiplo de 8. Porque os múltiplos de 8 vão de 8 em 8. E aí eu preciso que essa ideia, se eu pego múltiplo de 8 mais múltiplo de 8 e somo, seja qual for o múltiplo de 8, o resultado continua sendo múltiplo de 8. Você pode fazer outros testes, pensar em outros múltiplos de 8, somar com ele outros múltiplos de 8 e ver que quando você faz isso, o resultado é sempre um múltiplo de 8. E eu preciso que isso esteja tranquilo e bem natural na sua cabeça para a gente poder fazer esse exercício aqui. Ó. Eu economizei o português, eu dei uma sintetizada, mas imagine esse problema. Ó. A Maria possui N ovos em uma cesta. Se a Maria dividir os ovos de 2 em 2, sobra um ovo. Se a Maria dividir os ovos de 3 em 3, sobram 2 ovos. Se ela dividir de 4 em 4, sobram 3 ovos. Se ela repartir de 5 em 5, sobram 4 ovos. De 6 em 6, sobram 5 ovos. E de 7 em 7, não sobra ovo algum. Certo? Sabendo que a Maria não possui mais que 1000 ovos na cesta, determine o número máximo que N pode assumir, ou seja, qual a maior quantidade possível de ovos que a Maria pode ter na cesta. Pessoas, eu vou pegar uma página novinha, porque eu vou precisar escrever, eu não quero ficar economizando. Então, o que significa aquela primeira frase? Se a Maria pegar os N ovos e dividir de 2 em 2, isso vai dar uma quantidade de montinhos, que eu não sei qual é, e vai sobrar um ovo. Vou fazer um rascunho rápido aqui. Mesma coisa assim, ó, se você pega 19 e divide por 2, isso vai ser 2 vezes 9 dá 18. Subtrai para ver o que sobra, então sobrou um ovo, né? Então, se ela tivesse 19 ovos e separasse em montinhos de 2 em 2, ela conseguiria 9 montinhos, só que ia sobrar um ovo, não é? Isso quer dizer, ao mesmo tempo, que esse 19, ele é a mesma coisa que 2 vezes 9 mais 1. Isso é o que a gente chama de algoritmo da divisão de Euclides. Então, se eu pego N e divido em 2, de 2 em 2, isso vai dar uma quantidade de montinhos e sobra um ovo. Quer dizer que o N, ele é a mesma coisa que 2 vezes, 2 vezes Q1 mais 1. Tudo bem? Vou apagar meu rascunho aqui. E vamos continuar. Pela outra informação, foi dito que se a minha brodinha pegar os N ovinhos dela e dividir de 3 em 3, vai dar uma outra quantidade de montinhos, né? Sei lá, uma quantidade Q2. E aí sobram 2 ovinhos. Tudo bem? Então, quem é o meu N? O N é a mesma coisa que 3 vezes quantidade de montinhos 2, mais 2 ovinhos. Se a minha brodinha Maria pegar os N ovos e repartir de 4 em 4, vai dar uma nova quantidade 3
de montinhos e vai sobrar 2 ovinhos. Então, pelo algoritmo da divisão, esse N é igual a 4 vezes Q3 mais 3, né? Sobram 3 ovos. Aqui eu pus 2, mas sobram 3 ovos. Se a Mariazinha pegar os ovos e dividir de 5 em 5, vão dar agora outra quantidade de montinhos e sobram 4 ovos. Isso quer dizer que o N é a mesma coisa que 5 vezes Q4 mais 4 ovinhos. Se ela pegar os N ovos e dividir de 6 em 6, isso quer dizer que vai dar uma outra quantidade de montinhos, digamos Q5, e sobram 5 ovinhos. Isso quer dizer que o total de ovos N é a mesma coisa que 6 vezes Q5 mais 5. E se ela pega os N ovos e divide eles de 7 em 7, vai dar uma outra quantidade de 6 e não sobra nenhum ovinho. O que isso quer dizer? N é igual a 7 vezes Q6. 7 vezes um número natural. Isso quer dizer que a quantidade de ovos que eu procuro é um múltiplo de 7. Só que saber só que é um múltiplo de 7, eu teria muitas tentativas. Por isso, 7. Aí eu tenho que verificar se 7 dividido por 2 sobra 1. Se 7 dividido por 3 sobra 2. Se 7 dividido por 4 sobra 3. Se 7 dividido por 5 sobra 4. Se 7 dividido por 6 sobra 5. Porque se falhar uma dessas condições, o 7 não serve. Aí o próximo múltiplo de 7, 14. Aí depois 21. Aí depois 28. Aí você fala, vou pegar um bem perto de 1000. Ah, o 700. Mas será que é ele? Ah, tem um 770. Será que é ele? Ah, tem um 777. Será que é ele? Então, só saber que o cara, N, é múltiplo de 7 é muito pouco. Então, o que nós vamos fazer? Observe uma coisinha aqui. Ó. O que está escrito aqui? Ó? Esse cara aqui, ele não é um múltiplo de 2? 2 vezes alguém. Lembra a definição de múltiplo? Os múltiplos de 2 são números do tipo 2 vezes um número natural. E no algoritmo da divisão, quantidade de montinhos Q1 é um número natural. Agora, 1, falta uma unidade para virar 2. Então, se eu somar 1 aqui, eu vou ter 1 mais 1, 2, que é múltiplo de 2. E o que acontece se eu somo um múltiplo de 2 com outro múltiplo de 2? Lembra a experiênciazinha que a gente fez? Múltiplo de 2 mais múltiplo de 2 resulta em múltiplo de 2. Tá, mas eu acabei de somar 1 na minha equação, eu criei um desequilíbrio. Calma, você faz de um lado só, você faz do outro para voltar ao equilíbrio. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Um múltiplo de 2 mais um múltiplo de 2 é igual a um múltiplo de 2. Vou assim chamar esse múltiplo de 2 vezes alguém. Então, n mais 1, ele é múltiplo de 2. Aqui embaixo, olha só. Esse cara aqui, 3 vezes Q2, que é isso? 3 vezes Q2, ele é um múltiplo de 3. 3 vezes alguém. 2, está faltando uma unidade para virar múltiplo de 3, porque o próprio 3 é múltiplo de 3. Só que se eu somar 1 do lado direito da equação, para voltar ao equilíbrio, eu tenho que somar 1 na esquerda também. Moral da história. À sua direita você tem 3 vezes Q2, ou seja, múltiplo de 3, mais 3 resulta em um múltiplo de 3. Quando você olha aqui embaixo, ó, segue o mesmo padrão. Ó. Quem é esse cara? 4 vezes Q3. 4 vezes Q3, ele é um múltiplo de 4. 3, está faltando uma unidade para virar 4. 4, ele é múltiplo de 4. Então, se eu pego um múltiplo de 4 mais 4, o resultado é múltiplo de 4.
Só não pode esquecer que o que você faz na esquerda, tem que fazer na direita. E assim, sucessivamente. Aqui você tem 5 vezes Q4, que é um múltiplo de 5. 4 está faltando uma unidade para virar múltiplo de 5. Soma 1 na esquerda, porque você tem que manter o equilíbrio da equação. Múltiplo de 5 mais múltiplo de 5 continua sendo um múltiplo de 5. Segue o bonde. Aqui, outra corzinha, eu tenho 6 vezes Q5. 6 vezes Q5 é um múltiplo de 6. 5, está faltando uma unidade para virar múltiplo de 6. Bom, para manter o equilíbrio da equação, se faz de um lado, faz do outro. Soma 1 na direita, soma 1 na esquerda. 5 mais 1 é 6, e 6 é múltiplo de 6. Múltiplo de 6 mais 6 continua sendo múltiplo de 6. Olha só o que a gente descobriu. N mais 1 aparece aqui, 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 aqui e aqui. N mais 1 ele é múltiplo de 2. N mais 1 é múltiplo de 3. Múltiplo de 4. Múltiplo de 5. Múltiplo de 6. Bom, vamos escrever isso. Olha só. Note que N mais 1 é múltiplo de 2, 3, 4, 5 e 6. Nós sabemos calcular um cara que é múltiplo de 2, 3, 4, 5 e 6 ao mesmo tempo. Para fazer isso, é só a gente fazer o dispositivo prático para calcular a MMC. Então, ó, tem alguns aqui que dá por 2, esse aqui 3 não dá, 4 por 2, o 5 não dá, 6 por 2 dá 3. Por 2 ainda tem esse cara 2 aqui, por 5, por 3, dá por 3, então aqui fica 1, onde já é 1, continua 1. Agora dá por 5, né? Então aqui vai ser 1, 1 e 1. Então, o resultado aqui é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. Pessoas, o que isso quer dizer? Dá uma pensada. Qualquer coisa, aperta pausa no vídeo e pensa primeiro. O que isso quer dizer? Pensou? O menor múltiplo de 2, 3, 4, 5 e 6 é o 60. Então, podemos assim dizer, o menor candidato. Sim, candidato, eu não tenho certeza se é esse que vai dar certo, mas assim pensando, ó, o menor candidato para N mais 1 é o 60. N mais 1 pode ser 60. Bom, mas e se o N mais 1 não for 60? Qual que vai ser o próximo candidato? O próximo candidato, ele é um múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de novo. Mas o próximo cara, o próximo número que é múltiplo de 2, 3, 4, 5, 6, depois do 60, é o 120. Seria o 60 vezes 2. 60 é o menor dos múltiplos. Pego 60 vezes 1, é múltiplo de 2, 3, 4, 5, 6. 60 vezes 2, que é 120, vai ser de novo múltiplo de 2, 3, 4, 5, 6. O próximo, 3 vezes 60, 180. 180 é múltiplo de 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Múltiplos de 2, 3, 4, 5 e 6, em outras palavras, são sempre múltiplos de 60. Bom, o cara que eu estou procurando é o cara mais perto de 1000, né? Então, tá, múltiplo de 60 mais perto de 1000. Como é que eu descubro isso, né? Vamos pôr a pergunta assim, ó. Qual é
o maior múltiplo de 60. Qual é o maior múltiplo de 60 menor que 1000? Bom,